notícia pro trabalho. E hoje vocês sabem que é segunda-feira. É dia de quê? Heber? Comunicação aberta. Bom dia! Comunicação aberta. E adivinha o que eu preparei para essa manhã de segunda-feira? Porque normalmente quem pauta o comunicação aberta é o meu amigo Heber, que é jornalista, radialista, tem liberdade editorial aqui. Esse foi um trabalho pensado em conjunto, desenhado com ele por todo carinho. Então, aqui a Regina só dá umas dirigidinhas pequenininha, né? Mas não manda muito não, manda, Heber. Principalmente pauta. Não, aqui é tudo amigos. Tranquilo. Mas eu pedi uma licença a ele, porque eu queria trazer uma convidada muito especial, que é a minha amiga, que há 2 anos vocês já vêm aí nos últimos tempos, que é quando a gente desde a rádio vem ouvindo a gente apresentar algumas atividades que ela realiza. Ela é referência na questão da orientação de gestores para uma inclusão efetiva da pessoa com deficiência, com pleno exercício de suas atividades e capacidades dentro do mercado de trabalho. E eu comentei com o Heber, né, Heber, que um dos motivos dessa nossa convidada de hoje ser a pauta é exatamente que entre todos os trabalhos que ela faz, um me chamou muita atenção. Porque eu escuto com frequência que alguns trabalhos, né, de trabalhar com a questão da saúde e segurança do trabalhador, são de extremo risco para a saúde do trabalhador, para a vida do trabalhador, com ou sem deficiência. E para minha surpresa e do Heber, essa moçolha que eu vou apresentar fez um trabalho exatamente para incluir pessoas com deficiência, mesmo nessas supostas áreas de risco, provando e derrubando várias teses. E quando a gente vai conversar com os especialistas, eles ainda ficam receosos. Então eu achei importante, e por isso o Heber concordou com a pauta, de trazermos a Ivone Santana, do Instituto Modo Parités, para dividir com a gente essa experiência. Primeiro, parabéns aí pelos seus 2 anos de existência. Obrigada, Regina. Obrigada pelo convite. Obrigada, Heber, pelo convite também. E em 2 anos é isso. É um balanço muito positivo de inclusão, né? Que coisas que você quer destacar pra gente aí desse balanço que você já fez de 2 anos de atividade, desse seu sonho de auxiliar as pessoas a terem esse olhar para a diversidade? Sim, há 2 anos eu decidi dar esse passo de criar o Instituto Modo Parités e trabalhar dedicada exclusivamente para a inclusão das pessoas com deficiência. Mas o meu trabalho na inclusão da diversidade, não só das pessoas com deficiência, mas também das pessoas negras, das mulheres, ele vem de muito tempo atrás. Então esses 2 anos têm sido de dedicação exclusiva, né? E nesse período, assim, a gente teve uma gratificação muito grande, porque foi um período difícil, se nós pensarmos no contexto do país, politicamente, socialmente, economicamente, e foram justamente os 2 anos em que a gente começou a dar os primeiros passos, né? E nós tivemos a satisfação de ter bastante procura, clientes e resultados. Então nós já capacitamos mais de 400 gestores de empresas, escolas, e também já incluímos mais de 1000 pessoas com deficiência. Só com o trabalho do Instituto, que ainda é pequeno em termos de quantidade de pessoas. Isso mesmo. 1000 pessoas, Heber. 1000 pessoas. É impressionante esse número por 2 anos, né? Agora, Ivone, você pontuou aqui que veio lá de trás, né? Esse motivo, né, tão nobre. Mas como nasceu o Instituto? Como que você viu a necessidade de incluir negros, mulheres, pessoas com deficiência no mercado? Heber, eu até brinco que o bichinho da inclusão, quando ele te pica, ele não te larga mais, né? E a gente fica feliz com essa missão. Então, eu já me fiz essa pergunta algumas vezes, porque eu considero uma missão de vida. Eu não vejo as pessoas pela sua aparência da pele, ou a constituição física, ou a condição social, orientação sexual, identidade de gênero. São pessoas. E isso eu acredito que vem com a gente, vem de berço também, né? Agora, transformar isso em uma missão de vida e profissional
Isso foi acontecendo ao longo da minha carreira. Eu trabalhei alguns anos como jornalista, que é a minha formação primeira, né? Eu sou jornalista, trabalhei como repórter, editora, antes de entrar no meio corporativo. E já como jornalista eu tinha uma preferência muito grande pelas questões sociais, ambientais, culturais, de educação. E a desigualdade, ela sempre me incomodou, a desigualdade de oportunidades. Eu não sou uma pessoa que pertence a uma minoria, né? Eu sou uma mulher branca, eu tenho olhos claros, então eu tenho uma família estruturada, eu tive uma condição de fazer uma formação. Então, o que pegou para mim foi mesmo um incômodo muito grande em relação à desigualdade. Por que pessoas têm mais acesso a oportunidades, algumas pessoas, e outras não? Então, isso vem de criança. Agora, como eu fui conduzindo isso de forma profissional, já foi sendo assim, um pouco a vida vai nos conduzindo e um pouco a gente vai escolhendo, né? Eu fui me capacitando para isso, eu fiz, depois de jornalismo, pós em filosofia, em psicoterapia. Depois, quando eu já tinha decidido fazer, trilhar esse caminho direcionado só para a inclusão, eu fiz gestão de negócio para fazer uma coisa com excelência, né, para oferecer um serviço com excelência, com resultados. Então, é uma missão de vida, é uma missão pessoal, baseada em conhecimento. E hoje eu acredito que o que diferencia o método do Instituto Modo Parités é que ele tem corpo e alma. Então a gente tem uma essência, uma missão, uma vontade de mudar uma realidade que exclui injustamente pessoas e também agregar valor com essa inclusão para as instituições que estão trabalhando na inclusão. Então, um exemplo, uma escola que promove uma educação inclusiva, e eu tenho experiência desse ano de uma escola de 2º grau que trabalhou durante o ano inteiro a capacitação de professores pelo nosso programa, para que os professores acreditassem no potencial dos alunos, adaptassem os seus conteúdos para que os alunos com deficiência também pudessem absorver. O que aconteceu? Todos os alunos saíram melhor na prova global que avalia as escolas, com a adaptação do método para os alunos com deficiência. Então, o conteúdo que precisava ser dado por meio da adaptação para os alunos com deficiência, todos os outros alunos foram beneficiados. Todos usufruíram do processo? Sim, todos saíram muito melhor na prova global. Isso a gente falando de escola. Em empresas, quando a empresa se abre para reconhecer que a diversidade tem valor e ela representa muito mais a nossa sociedade do que a homogeneidade, né? Nós não somos um grupo homogêneo. A empresa ganha porque o clima melhora, as pessoas se sentem mais à vontade, com mais orgulho daquela empresa. Uma equipe diversa, ela cria produtos mais rentáveis para a empresa, ela se compromete mais. Então, eu costumo dizer que a lei de cotas, ela é importante para despertar a consciência através do medo da punição. Mas seria muito melhor se a gente trabalhasse o que a empresa ganha, né? O que a escola ganha com a inclusão. E eu tenho certeza que uma sociedade inclusiva ganha muito mais, todos ganham, né? E Éber, sabe uma coisa que eu fiquei, que era minha pergunta pra Ivone, né? Vamos emparedar a Ivone agora? Tô brincando, não é essa nem a intenção, nem de longe. Mas Ivone, eu sou constantemente emparedada quando vou citar o Instituto Modo Parités e falar desse trabalho, por exemplo, que você faz em ditas profissões de riscos para a saúde ou para a segurança do trabalhador, ele seja ou não com deficiência. Então a gente tem aqui um timaço de anjos prevencionistas. Meu abraço, meu carinho e do Éber a todos os prevencionistas, os técnicos de segurança no trabalho, que a gente tem contato em razão de um quadro que a gente tem às quintas-feiras, que trata de saúde e segurança do trabalho. E quando eu vou falar, Ivone, eles só faltam me bater.
Porque eles não querem o mal, claro, do trabalhador, né? Eles querem proteger, seja a Regina sem deficiência, pelo menos aparente, seja o Ebre que é cego, seja o outro que é surdo, seja... Ele só quer ter segurança. Mas como o deficiente no mercado de trabalho ainda é uma coisa nova, né? A gente ainda não tem em quantidade, em qualidade, em plenitude do exercício da profissão deficiente por aí como a gente gostaria, é natural que a pessoa que também atue na área de prevenção tenha esses temores. E você veio e você vem provando. Eu gostaria que você compartilhasse um pouco dessa sua experiência, até para que todos que nos assistem, mas principalmente os nossos amigos prevencionistas também tenham acesso a essa informação, né, Ebre? O que você acha? Sem dúvida, é verdade. Muito importante esclarecer isso e pontuar os tipos, né, de deficiências, o que é exigido na sua andança em 2 anos já, bastante, né, tempo. Como você tem visto essa como abertura nas escolas, empresas? Ainda muito o que fazer, é óbvio, mas em 2 anos você já disse que teve bastante resultados, né, nas suas primeiras falas. Então, como que é isso, esse mercado para deficiente? Como que tem sido? Como que tem se parelhado aí através do Instituto? Sim, eu tenho mergulhado bastante nesse assunto, em pesquisas, porque a pessoa com deficiência, se a gente for olhar historicamente na civilização, ela sempre foi excluída da convivência social. Tem outras minorias, outras pessoas, que a gente diz que a pessoa com deficiência é a minoria que é a maior minoria, né, do mundo, porque tem o maior número de pessoas com deficiência no mundo e elas estão em todos os países, em todas as etnias e tal. Mas mesmo sendo assim, elas sempre foram excluídas e devido a essa exclusão, nós não aprendemos a conviver com as pessoas com deficiência, nós não aprendemos a identificar o seu potencial de desenvolvimento e quando eu falo nós, somos todos nós, né? Então, talvez por causa desse desconhecimento, eu acredito que seja muito por causa desse desconhecimento, todas as áreas, inclusive as áreas médicas, as áreas de segurança, as áreas de saúde, desconhecem o potencial das pessoas com deficiência. E aí, no caso que você falou da proteção, né, é mais seguro, vamos dizer assim, eu considerar uma pessoa surda, por exemplo, incapaz de fazer uma varrição na calçada, no setor da limpeza urbana, porque eu estou garantindo que ela não vai sofrer nenhum acidente. Mas como a Regina falou, e as outras pessoas, elas também estão correndo esse risco, né? Na rua, varrendo a calçada, elas também estão correndo o risco de correr algum acidente. Se a pessoa surda for bem orientada dos cuidados que ela precisa tomar, quando ela estiver varrendo a calçada na rua, ela vai conseguir varrer a calçada com segurança. Até porque o que eu tenho dito nessas empresas é assim, a pessoa surda, quando chega aqui, ela já chegou na idade adulta, ou seja, ela já pega ônibus, ela já tentou ir para a escola, foi para a escola, ela já foi ao médico, enfim, ela é uma pessoa que vive e que está correndo todos os riscos que as outras pessoas estão. Então, não é por isso que ela não vai poder trabalhar, por causa de uma característica. Agora, é claro que tem funções, quando você fala, que tipo de deficiência, quando você fala, que tipo de deficiência para qual cargo? É claro, você não vai colocar uma pessoa surda para atender ao telefone de voz. Isso é um contrassenso. Você não vai colocar uma pessoa cega para dirigir um caminhão. Então, o que é possível fazer? A maioria das atividades em todos os setores, todas as pessoas conseguem exercer. Então, eu sempre recomendo, assim, quando a gente vai fazer o mapeamento de cargos, que tipo de cargo serve para qual posição, que é um dos produtos que a gente faz, eu sempre recomendo avaliar cada caso. Por quê? Pode ter uma pessoa cega que seja desenvolvedora de sistema de informática, e eu conheço vários que são. Então, é preciso a
gente reconhecer o nosso desconhecimento, e é isso que eu tenho levado para as empresas, e reconhecendo o nosso desconhecimento, nós perguntarmos para a própria pessoa o que você é capaz de fazer, né? O que você quer fazer. Às vezes ela quer fazer. Eu tenho um exemplo de um moço que ele não tem um braço e o sonho dele era ser eletricista. Poxa. E ninguém acreditava nele, porque ele tinha que subir poste, enfim, se colocar em situações de risco, né? Então ele nunca conseguiu a oportunidade, até que ele encontrou um gestor de uma empresa de limpeza urbana, que aliás é uma empresa chamada Lara, e ela já tem muito mais pessoas com deficiência do que a cota legal exige, porque ela reconhece que essas pessoas são comprometidas. Então tem um gestor dessa empresa que acreditou no sonho dele e falou: você quer muito? Quero. Então eu vou pagar para você um curso no Senac. E ele foi, fez o curso, e hoje ele é o melhor eletricista da empresa. Ele não tem um braço. E não tem um braço, e ele está correndo o mesmo risco que os outros eletricistas correm. É que eu sempre pontuo, né? Assim, a gente deixa a Ivone falar bastante aqui, porque assim, é importantíssimo. A gente nem tem muito o que perguntar, né? Porque a gente tem que se encantar, né? A informação é tudo. E o que ela falou é verdade. O desconhecimento só vai ser conhecido, até redundante, se a gente dá a oportunidade para ouvir. Até onde você pode ir, o que você pode fazer, qual é o seu sonho. É bem interessante isso. A informação é tudo, né, Ivone? Acho que você trabalha com isso todos os dias. Os gestores estão abertos a se informarem? Olha, Éber, a gente encontra pessoas em vários níveis de abertura, né? Tem desde aqueles que estão muito resistentes e falam: não vai trabalhar porque é um risco, e aí até impedem a pessoa de exercer a sua habilidade, né? E a gente encontra gestores, essa tem sido a maioria do perfil que eu encontro, que assim, estão com receio de lidar com o assunto, mas querem aprender. Então, eu tenho trabalhado, encontrado um campo muito fértil nesse perfil de gestores, que eles têm medo, eles reconhecem que eles têm medo de lidar com o assunto, de não saber como lidar, porque se a gente pensa no gestor de uma empresa, e ainda mais nesses últimos anos, nos últimos 3 anos, que a gente teve um enxugamento muito grande das empresas e principalmente das áreas sociais, né? Ele é pressionado por várias frentes. Ele é pressionado pela diretoria, ele é pressionado pela equipe, pelos pares, para dar resultado. Então, quando você fala: você vai ter que contratar um funcionário com deficiência, e ele não conhece sobre o assunto, ele fica assustado. Ele fala: é mais um desafio para mim, e eu já tenho tantos outros. E aí, quando você vai e prepara esse gestor e dá para ele segurança, né? Como que eu faço uma seleção, como que eu faço uma atração de pessoas com deficiência, como que eu cuido do desenvolvimento dessa pessoa aqui dentro, para que ela queira ficar, porque não é interessante para nenhuma empresa a pessoa que entra, aí passa 6 meses, sai. Isso é uma perda financeira e um desgaste até emocional para toda a equipe, porque, nossa, nós tentamos e não conseguimos, e agora, né? Gera um trauma. Então, quando ele se sente seguro de que, eu sei o que fazer com esse funcionário, ele começa a incluir e chega no ponto dessa empresa que acaba contratando mais pessoas com deficiência do que a lei exige, porque vê vantagem nisso, né? Quer perguntar mais alguma coisa? Tem muita pergunta. Você acredita? A gente já tá com 1 minuto aqui. O diretor tá lá, você ficou com gosto de quero mais? Nossa, muito bom. Até porque a gente tem que conhecer esse trabalho de limpeza urbana, né? Vamos falar pra Ivone voltar aqui com um personagem, assim, um gestor, pra ele dar o testemunho dele pra gente? Seria interessante trazer alguém. A gente vem. Sim, com certeza. É um grupo muito bacana. De repente a gente até ouvir desse próprio eletricista, como é que foi isso pra ele também, toda né? essa abertura. Sim, esse próprio desafio pessoal dele de dizer pro gestor dele que... E se ele não desse certo, como é que ia ser? Sim.
Vamos fazer o convite. E ele agora quer ser engenheiro elétrico. Nossa, que E máximo! vai ser, com certeza. Irá ser. Com certeza. Bem, Ivone, eu quero agradecer pela sua presença. Eu gostaria que você deixasse os contatos para quem quiser saber outras informações do Instituto. Sim, agora a gente tem o site, né, www.modoparites.com.br. No site a gente tem o vídeo, tem o contato, tem bastante coisa. Entra lá que vocês vão ver. Agora é com vocês, eu já deixo aqui o meu tchau e meu agradecimento, porque essa aqui é uma das minhas paixões. E você encerra, né, Heber? Exatamente. Que trabalho fantástico. Acessa lá, você que é gestor, presta atenção nesse instituto. Que tal bater um papo com a Ivone, tomar um café e entender um pouco desse mundo das pessoas negras, homossexuais, deficientes, né? Mulheres em cargos executivos, talvez, enfim. Conversa com ela, entende, se informe. Hoje o mundo é da informação, mas não adianta só ler e... entendi, não. Vai a fundo, conheça. Muito obrigado ao Eterno por todos nós estarmos aqui e por você estar aí do outro lado. Até o próximo Comunicação Aberta.